Olá pessoal, eu sou Dioneia Gonçalves, psicóloga e coaching. Estou aqui trazendo mais um tema para vocês e o nosso tema hoje vai ser crenças e o sucesso. Nossas crenças e quanto ele influencia no nosso sucesso, certo? Acho importante começar falando para vocês, né, de que dentro dos atendimentos de coaching a gente vê que esse é um ponto importante, né? Tanto que a gente no passo a passo, né, dos atendimentos lá das sessões, a gente trabalha dentro da questão do autoconhecimento, vamos trabalhar com objetivo, com metas e tal, mas antes disso, a gente, ao conhecer, né, o funcionamento da pessoa, a gente trabalha a questão das crenças, as crenças limitantes, né, que as ideias, aquelas fixas que ficam lá permeando a pessoa e a pessoa não consegue avançar, né? Como coaching é resultado, então a gente precisa ver o que está travando a pessoa, certo? Então a gente fala de crenças. Lembrando que o coaching, ele usa duas bases teóricas bem importantes da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental e a psicologia positiva. E dentro da terapia cognitivo-comportamental, que foi desenvolvida por Aaron Beck, ele fala do modelo cognitivo. E é muito legal a gente entender isso, gente. A gente vê assim, o que eu tenho tido experiências com os meus coaches. Quando eles se dão conta, poxa, Dioneia, é isso que está acontecendo comigo. É a minha forma de pensar, está levando a um determinado sentimento muito ruim, de ansiedade, né, de preocupação excessiva. E o meu resultado tem sido ruim, tem sido baixo, a minha produtividade, enfim, o meu sucesso como um todo. Né, porque compromete o comportamento da pessoa. Então o modelo de Beck fala o seguinte, o modelo cognitivo de Aaron Beck, fala da questão, uma situação vai gerar um pensamento, que esse pensamento quase simultaneamente gera um sentimento, uma sensação, uma emoção, que vai levar a um comportamento. O que acontece? Como que a pessoa interpreta a situação ou o evento? Então, às vezes, um evento que ela, como uma situação que ela encara como algo difícil para ela, problemática, isso vai gerar um pensamento automático, né? Logo vem uma sensação ruim, que é negativa, ela não gosta, não tolera, é difícil para ela e ela evita, né? Ela posterga, ela procrastina e aí isso, claro, vai afastar ela do sucesso. Certo, gente? Por isso que eu tô falando da questão das crenças ligada ao sucesso das pessoas, certo? Então, eu gostaria de falar para vocês um pouco de um passo a passo, onde a gente vai entender assim, poxa, como é que eu identifico isso, né? Como é que eu posso identificar que a minha crença é limitante? Então, a primeira coisa é assim, parar e pensar no seguinte, o que está me segurando? Por que eu não consigo, de repente, avançar? Que pensamentos, por exemplo, me aparecem? Vou dar um exemplo prático. A pessoa está lá numa empresa, né? Ou ela está fazendo uma faculdade, fazendo um curso e tal, e ela fica com uma excessiva preocupação do desempenho dela numa apresentação de um trabalho, por exemplo, ou de um projeto, né, dentro do seu grupo de trabalho, uma empresa. Então ela vem um pensamento assim, eu não vou conseguir ter um bom desempenho, os meus colegas vão rir de mim, por exemplo, né, vão me considerar burro porque eu não vou dominar. Então veja só, o pensamento é de que ela não vai conseguir. Olha a crença limitante aí, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão capaz. Certo? E aí então isso vai aumentar a ansiedade dela, então ela vai fazer evitações. Então, assim, o que é importante a gente pensar? Porque assim, o pensamento, como eu falei, vai gerar um sentimento, né? E esse sentimento muitas vezes é de ansiedade, né? A ansiedade atrapalha muito o processo de desenvolvimento para chegar no sucesso, para chegar nas nossas conquistas, né? Ou a pessoa diminui a atenção dela para determinada coisa que ela quer muito fazer, né? Aumenta o nível de angústia, o medo toma conta e a pessoa muitas vezes até paralisa. Então, identificar qual é a situação problemática ou difícil que está gerando uma consequência de emoções também ruins de lidar, certo? E comportamentos de evitação. Então, claro que a gente está falando num nível onde as pessoas possam trabalhar isso dentro do coaching. Quando os medos ou uma ansiedade mais intensa começa a acometer a pessoa e a ponto de realmente se tornar mais patológico, digamos assim, né? Aí claro que a gente encaminha para um atendimento psicológico, com psicólogo e tal. Às vezes isso acontece simultaneamente, tá, gente? Então assim, a pessoa tá na terapia, vai estar no coaching. E às vezes a pessoa vai fazer um tratamento, vai resolver, mas isso é quando está num estágio mais intenso. Mas muitas vezes isso surge também dentro do processo do coaching e o coach, né, o profissional coaching, trabalha com essas crenças, certo? Isso faz parte do nosso passo a passo das sessões de coaching. E é muito legal, porque quando a pessoa começa a mudar a forma de pensar,
ela começa a destravar. Então, assim, umas coisas importantes, né, que a gente pode dar como dica, é a pessoa confrontar aquela crença. Ela tem uma crença de que ela não é tão boa, ou que ela é burra, ou que as pessoas vão rir dela. A pessoa parar, fazer o confronto da crença da seguinte maneira: o quão lógico é esse meu pensamento? Qual a evidência que eu tenho de que ele é real? Né? Porque muitas vezes, gente, quando eu pergunto para meus coaches, eu pergunto assim, tá, mas me dá uma evidência então de que você não vai conseguir. Aí a pessoa pensa, não, mas eu fico preocupada. Isso eu já sei, né? Isso já é sentimento, já é sensação. Qual é a evidência que você tem que você não vai conseguir? Certo? Então isso ajuda muito. Outra, a pessoa ficar ansiosa, ficar extremamente tensa, vai ajudar ela no desempenho dela? Não vai ajudar em nada. Então a gente tenta ajudar a pessoa a trazer evidências ou mudando o pensamento para mais funcional através das evidências. Poxa, mas só um pouquinho. Eu estudei, eu domino o conteúdo. Se eu errar, eu peço desculpas, né? Se eu ficar com muita dificuldade e eu mesmo assim eu achar que não me sair tão bem depois, uma avaliação posterior, eu posso fazer melhor da próxima vez? Com certeza. Ah, me deu um nível de angústia e tal, me senti um pouco desconfortável. Ok, eu vou trabalhar essa situação. Mas eu preciso enfrentar. E aí o enfrentamento se dá pela mudança do pensamento. Então, como eu interpreto uma situação, como eu realmente faço o confronto de que ele pode ser assim, uma enganação, ou seja, eu tô deslocado em relação àquele pensamento, aquela crença que tá, aquela ideia fixa, né, trazendo outras mais funcionais para o lugar, né? E claro, baseado em evidência, sim, como eu falei, estudei, me preparei, tá ok, entende? Então tudo bem se eu errar, eu peço desculpas. Eu posso começar uma apresentação, já que a gente está falando desse exemplo prático, dizendo, olha gente, estou um pouco tenso, mas aqui no decorrer eu vou conseguir me soltar. Então tudo isso ajuda a pessoa. E aí o que acontece? A sensação, a emoção, o sentimento começa a ficar também mais funcional. A pessoa alivia. E aí o resultado, gente, é outro. O resultado é diferente. Vocês entendem isso? Então o que eu peço para vocês? Experimentem como é que é pensar diferente. Pensar de uma maneira mais funcional, né? Colocar, tem uma ideia de que não vai dar certo e tal, como é que eu poderia pensar diferente? Ideias alternativas sobre a mesma situação, né? Isso ajuda a pessoa fortemente, tá? A trazer melhores resultados. Uma coisa que é importante para finalizar, gente, assim, ó, muitas das nossas crenças estão lá do nosso passado, né? Tem crianças que são mais enraizadas, são mais fortes, que vêm da nossa infância, outras foram se consolidando ao longo da nossa vida, né? E a gente vai criando crenças e mini-crenças, né? As crenças intermediárias. E isso vai alimentando, né? As crenças intermediárias são alimentadas pelas nossas crenças mais centrais. Então é importante a gente rever essas crenças e reconfigurar essas crenças. Porque o que eu vejo claramente, gente, que as pessoas, muitas vezes têm uma ideia fixa de uma coisa que já não corresponde à realidade dela no momento. Então ela tá achando que ela não é tão boa, tá achando que ela é burra, e isso é uma coisa que em algum momento passou, aconteceu, mas que hoje em dia ela já tem milhões de provas de que não vale mais nada, que o papo é outro, a realidade é outra, e ela tá super bem para botar a coisa, fazer a coisa acontecer e o sucesso estar bem próximo dela. Então essa é a dica que eu dou para vocês, ok? Então fica aí, né? Crença tem tudo a ver com sucesso, desde que as crenças sejam funcionais, né? E aí a coisa vem e a pessoa se sente satisfeita. Então, gente, isso é o que eu queria falar para vocês, né, sobre esse tema aí, o quanto as nossas crenças, então, ajudam aí no sucesso, né, e então, assim, se gostarem, clique lá no gostei, compartilhem, né, entrem em contato comigo, o meu endereço de e-mail vai estar aí na descrição do vídeo, o meu site, um pouco sobre mim, sobre o coaching, vai estar falando no meu site também, e a gente vai poder se encontrar novamente, certo? Então, encontro vocês no meu próximo vídeo. Um grande abraço.